Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e esse é mais um episódio da nossa série O Arranjador Completo. Essa é a terceira parte do episódio 9, episódio que vai acabar hoje. Nós vamos avançando falando sobre arranjos e orquestração. Se você ainda não viu nenhum episódio da série, nós vamos fazendo isso através do trabalho do grande mestre Sami Nestico, de quem eu vou sempre falando, deixando o link, você pode ver informações. Tem todo tipo de arranjo do mestre aqui na internet, livro dele. Se você quiser, você pode até encomendar o livro diretamente lá do site dele, com assinatura dedicatória do próprio, tá? Então vou deixando as informações no link abaixo e a gente vai avançando falando sobre arranjos e orquestrações. Seja em forma de fuga, de canons ou simplesmente duas linhas melódicas tocadas simultaneamente, o contraponto pode ser um recurso interessante e útil para complementar o conjunto de ferramentas de um arranjador. A gente pode acrescentar uma boa nuance, um frescor para um arranjo que já tenha utilizado outros tratamentos, como blocos e reharmonizações, através do uso do contraponto. E é por isso que essa técnica ela permanece sendo a essência de uma boa escrita, cuja utilização pode representar muitas vezes uma realização artística que é bastante superior ao tratamento de harmonizar uma melodia de forma vertical. E essa é mais uma das razões dessa técnica continuar sendo aplicada em inúmeros arranjos e composições há séculos. Existem inúmeros livros, centenas de capítulos escritos sobre contraponto, e é claro que isso já nos diz que é impossível a gente abordar esse assunto em alguns parágrafos. Logo, essa não é a intenção dessa explicação. Porém, a gente vai ver sim a aplicação dessa técnica dentro de um espectro geral, junto com algumas informações e exemplos. Você deve inicialmente escrever uma linha melódica com ou sem os acordes, no estilo que você estiver trabalhando. Quando você estiver satisfeito com essa primeira linha, você pode escrever uma contramelodia que vai tocar ou vai atuar contra a melodia, conforme o próprio nome diz mesmo. Nessa etapa, o seu objetivo primário deve ser o de escrever o ritmo dessa segunda voz da forma mais natural possível, tentando criar algum movimento contra essas outras linhas estáticas, contra as notas longas, né? Sempre que possível, de forma que essas vozes combinadas depois elas resultem num padrão rítmico bem coeso e natural. Além da aplicação do ritmo, você deve prestar atenção à relação vertical entre as linhas, de modo que elas definam a escala que você estiver trabalhando, fazendo com que elas tenham coerência e representatividade aos ouvidos. Essas linhas elas não precisam delinear todos os acordes. Ao invés disso, você pode arriscar linhas mais movimentadas e independentes, onde cada uma dessas linhas vai representar uma entidade melódica. E essa independência das vozes que vai assegurar a clareza das linhas. Bom, e às vezes essas dissonâncias elas podem acabar se destacando em excesso, ou elas correm o risco ainda de se tornarem confusas, e para evitar isso você pode trabalhar com elementos que possam equilibrar as linhas, como inclusão de pausas, suspensões, movimentos contrários e outros. Uma vez que você esteja satisfeito com essas duas linhas, talvez você possa experimentar acrescentar uma terceira linha a essa estrutura, que certamente exige da gente um certo conhecimento sobre espécies de contraponto, canto-chão. Bom, é provável que também a gente não chegue a desenvolver essas linhas, não alcance o mesmo nível de complexidade que a gente encontra na música, por exemplo, do Palestrina, nas fugas do Bach, por exemplo, mas elas não deixam de ser contraponto e representam mais um recurso útil e valioso à nossa disposição. Na partitura a gente vê um exemplo de contraponto que foi escrito seguindo à risca esse procedimento, e a gente pode notar que o registro tonal e as texturas conferem uma certa individualidade a todos os elementos. Esse tipo de escrita linear garante ainda que a gente possa paralelamente obter o máximo de efeito dramático do resto do conjunto ou da orquestra.
próximo exemplo, a gente vê uma forma alternativa para a escrita do contraponto. Ela contém séries de frases de 2 compassos, sendo que 6 dos 8 tempos são construídos dentro da escala de Sol dominante e os outros 2 tempos eles são construídos dentro da escala de Dó dominante. Esse é um procedimento simples, alternando basicamente tons e semitons entre 2 escalas. Bem, conservando sempre esse conceito e se mantendo dentro dos limites da escala, você pode seguir e escrever algumas frases de 2 compassos, umas sobre as outras. E quando você julgar que já possui um número suficiente de frases que você goste, você pode simplesmente conectar essas frases da forma que você quiser, sendo que, como única restrição nesse processo, a gente deve evitar colocar frases que contenham as mesmas notas no mesmo tempo dos compassos. Ou seja, a gente deve procurar evitar dobras da mesma nota do acorde no mesmo beat. Essas linhas elas podem ser escritas em qualquer região, embora às vezes a gente tenha que fazer algumas exceções para preservar a linearidade da escrita. Você pode dividir essas linhas entre diferentes seções ou naipes e depois ir dobrando, reforçando para acrescentar força e clareza a cada uma delas. Esse processo acrescenta corpo ao arranjo e vai imprimindo uma outra dimensão sonora ao tema principal. Sendo assim, você deve praticar esse procedimento, você deve fazer as suas linhas, se possível escrever num programa, num Sibelius ou alguma coisa assim para escutar. Essa é uma prática que ela requer paciência e que às vezes exige que a gente faça várias pequenas correções, mas ela também pode ser bem prática, prazerosa e sobretudo útil, cujo esforço para aprender certamente vale a pena. A gente pode manter em mente que não é sempre que a gente precisa de um monte de notas cobrindo a partitura. Por vezes não tem nada mais natural do que começar um arranjo com 16, com 24 compassos de ritmo, por exemplo, de forma clara, precisa. Isso já pode estabelecer um belo clima, como a gente costuma encontrar em vários arranjos, por exemplo, do count bass os arranjos tem bastante. E como consequência, um bom chorus com toda a banda e toda a orquestra já pode imprimir uma dimensão grandiosa quando ele é executado depois de uma passagem mais leve, como essa que a gente falou agora, apenas com ritmos. E frequentemente, uma imagem expressiva e eloquente, ela pode ser transmitida com a utilização de um simples elemento. Esse elemento pode ser, por exemplo, uma chamada vocal, uma chamada a capela ou acompanhada por um baixo, um piano. Essas são possibilidades que a gente encontra em inúmeros arranjos, como das gravações por exemplo, Tony Bennett, Sarah Vaughan, cantores usam bastante Sinatra. Por vezes, esse toque simples ele pode expressar mais para um ouvinte do que uma intro cheia de ideias maravilhosas e bem executadas. Assim como na arquitetura, a forma segue a função. E é com isso em mente que a gente vai dar uma olhada em alguns arranjos menos complicados. A gente vai começar pelo arranjo da música Sugar Valley, onde a gente pode perceber que a Big Band ela foi dividida em 2. O arranjo ele usa uma harmonia simples e esparsa e metade da banda ela lida com a melodia, enquanto a outra metade faz complementos com figuras simples. Essa é uma técnica que nos permite trabalhar com instrumentações um pouco menores, sem grandes perdas musicais. E também é um belo exemplo de uma escrita mais enxuta, que pode ser bastante útil quando a gente vai escrever para conjuntos com menos experiência ou grupos de estudantes.
primeiro chorus do próximo exemplo também nos mostra essa técnica e apresenta ainda quase todo chorus tocados apenas por duas linhas melódicas. Esse tratamento linear ele é especialmente útil quando a gente escreve para orquestras ou bandas jovens, uma vez que esses procedimentos simples, como o uníssono, por exemplo, eles ajudam os alunos menos experientes a tocarem junto com os demais e, por consequência, adquirirem cada vez mais confiança. É claro que a gente tem que superar alguns desafios quando a gente trabalha com instrumentações limitadas, mas isso também nos induz a uma disciplina saudável e criativa. Bom, dentro desse cenário, alguns acordes, uma boa continuidade harmônica entre as linhas já podem nos oferecer uma experiência musical bem satisfatória. Como um toque final, a gente vê um modelo que retrata uma orquestração bem simples com ênfase na melodia. No primeiro chorus, a gente tem a flauta, o trompete com surdina, acompanhado por uma gama de trombones com surdina também, mas eles usam a surdina bucket, que já dá um outro timbre. Os flugels depois vão se juntando aos trombones na ponte, formando um conjunto bastante leve, deixando um certo espaço para algumas intervenções do piano. Muitas vezes alguns arranjadores eles procuram evitar e outros até se envergonham do material bastante simplista, mas a verdade é que atingir a nossa meta com o mínimo de notas é com certeza uma grande qualidade. Como diz o nosso ditado bem surrado, muitas vezes menos é mais. E você pode também escrever arranjos que combinem outros instrumentos com a orquestra, acrescentando versatilidade ao arranjo. Você pode obter grandes sonoridades utilizando montagens de acordes, por exemplo, por quartas, com sétimas, contrapontos, vozes abertas, uníssonos, dobras de oitavas, mantendo sempre os princípios de um arranjo econômico. Na ponte do próximo exemplo, a gente vê o conjunto tocando acordes ou pontos harmônicos, enquanto dois saxes e um trompete tocam uma linha rápida em uníssono que acrescenta uma injeção de vitalidade no arranjo, que é potencializada ainda com a entrada da banda toda no compasso 17. E
o próximo exemplo apresenta uma fusão de guitarra, de vibrafone, sax barítono, trompete, surdina, trombone, todo mundo tocando o tema no que a gente chama de tutti. E contando apenas com o suporte da seção rítmica, o resto da banda ele pode se manter dentro de um escopo mais contido, deixando espaço para evoluir para um tratamento um pouco mais complexo na sequência do arranjo. E muitas vezes é melhor a gente sentir os padrões de acordes subentendidos do que querer deixar explícito demais e correr o risco de sobrecarregar, saturar o arranjo. A gente vai ver um bom exemplo sobre essa questão no arranjo a seguir, onde a gente observa a melodia em uníssono tocada pelo quarteto formado por sax alto, tenor, trompete e trombone. Esse uníssono ele continua na modulação do compasso 17, já acrescido por novas sonoridades trazidas por outros instrumentos que se somam e por algumas pequenas intervenções harmônicas. E nesse caso, esse é um procedimento em que o resultado ele é mais efetivo quando ele é seguido logo por um tutti, logo na sequência. Um arranjador deve sempre explorar novas formas, voicings, combinações instrumentais e texturas, mas no decorrer da escrita de milhares de páginas de música e na luta para evitar o óbvio, pensar demais pode acabar nos levando a mudanças radicais. Essa é uma questão que se apresenta a todos os arranjadores, uma vez que a gente está sempre buscando um equilíbrio entre a técnica apurada e o instinto criativo. A gente sabe que é impossível a gente injetar novas sonoridades a cada novo arranjo, e a gente sabe ainda que as novas ideias estão sempre nascendo de recursos adquiridos e experiências passadas. Então a gente pode considerar uma mudança sutil de timbres, algumas pontuações rítmicas inesperadas, por exemplo, ou acordes reharmonizados. Tudo isso pode trazer uma nova luz a procedimentos habituais ou padronizados. Esses são alguns procedimentos envolventes, são eficazes, que podem representar certos afastamentos das fórmulas tradicionais, ainda que eles não se apresentem como procedimentos grandiosos dentro do arranjo. Você pode tentar criar uma boa melodia ou um ritmo e aí ir trabalhando os trechos que possam trazer novos elementos, exposições, variações, e trabalhando assim dessa forma você vai expandindo a sua visão geral, vai crescendo passo a passo no seu tempo, às vezes até sem perceber todo esse período de transição pelo qual todo arranjador passa. Bom, e assim eu vou encerrando essa terceira parte desse 9º episódio dessa série que vai seguindo, e agora que os 3 pedaços que já estão aqui, eu sugiro que você, quando tiver um tempo, faça uma playlist, assista tudo na sequência, deixa as fichas irem caindo, vai vendo tudo para ter uma visão geral, uma melhor visão geral sobre esse assunto.
Se você curtiu mais esse episódio, você pode curtir aqui no botãozinho, você pode compartilhar se ainda não estiver inscrito e quiser ser avisado sobre os próximos episódios que vão ao ar, você pode apertar o botão das notificações. Se quiser participar, você já sabe, mande suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões de pauta para esse que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que é a nossa internet. Mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado, bons estudos e até uma próxima.